O caso em exame trata-se de apelações cíveis interpostas por Organização Educacional Farias Brito, Limitada, e Centro Educacional Master, Limitada, contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para impor à ré a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar dados sigilosos obtidos ilicitamente por esse funcionário da autora, de cooptar alunos desta, sob pena de multa. A autora pleiteia em sua apelação a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré, por sua vez, requer em procedência total do pedido inicial, o afastamento da sucumbência recíproca e, subsidiariamente, a limitação da obrigação de não fazer aos dados constantes na planilha ITA ilimitados. Questão em discussão. Há 3 questões. 1. Verificar se houve prática de concorrência desleal pelo uso de informações confidenciais. 2. Estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais, in re ipsa. 3. Definir se é cabível a limitação da obrigação de não fazer e a revisão da sucumbência recíproca. Razões de decidir. A controvérsia central consiste em verificar se o Colégio Master praticou ato de concorrência desleal ao utilizar dados confidenciais da instituição Farias Brito e ao promover cooptação de alunos desta, bem como se houve abalo à imagem ou honra da autora que justifique indenização. Configura-se, importa definir, segundo a legislação, que a concorrência desleal, nos termos do artigo 195, 11 da Lei 9.279/96, sendo a utilização indevida por parte de concorrente de informações confidenciais obtidas mediante vínculo de ex-empregado, mesmo após o encerramento do contrato de trabalho. No caso vertente, os autos demonstram que ex-funcionário da autora, apelante ou apelada, obteve acesso ilícito a relatórios e listas estratégicas, por exemplo, lista de candidatos reprovados em vestibular do ITA e resolução interna do Farias Brito, e os repassou ao Colégio Master. É incontroverso que o funcionário encaminhou via WhatsApp a preposto do Master o arquivo intitulado ITA Eliminados, afirmando tratar-se de um presente, ID 24538081, 24538066. Esses fatos não foram negados e indicam conluio entre o ex-empregado e a instituição de ensino réu. O compartilhamento desses dados sensíveis, sensíveis, viola o Código de Ética e Política de Segurança da Informação da autora, o que levou o Master a ter acesso aos referidos dados sigilosos, aproveitando-se da conduta do referido funcionário que desviou os documentos alheios sem autorização. A obrigação de não fazer, imposta na sentença, está adstrita à causa de pedir e não configura decisão extrapetita, sendo legítima a proibição de uso de qualquer dado confidencial indevidamente acessado e a vedação à cooptação de alunos matriculados na instituição educacional toda. A alegação da ré, apelante apelada, Colégio Master, de que a planilha ITA Eliminados contém dados públicos não descaracteriza o uso ilícito, pois o envio foi acompanhado de contexto indicativo de obtenção indevida e conluio com esse funcionário. O pedido de indenização, por sua vez, em danos morais, pleiteado pela autora apelante apelada, Farias Brito, não merece acolhimento, pois, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, sentimentos, dor, etc. Seu patrimônio moral é a honra objetiva, que
corresponde à sua reputação, credibilidade e bom nome no mercado. Em caso, embora configurado o ato ilícito, inexiste prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, sendo cabível o reconhecimento de dano moral presumido. Ausente comprovação, prejuízo reputacional, perda de clientela ou impacto negativo à imagem institucional, o preterizatório revela-se improcedente. No mais, mantém-se a sucumbência recíproca fixada na sentença, por refletir corretamente os resultados parciais obtidos por ambas as partes, nos termos do artigo 86 do CPC. Recursos conhecidos e desprovidos, sentença preservada. É como voto, senhor presidente, eminente desembargador Carlos Alberto. Eu acompanho, ratificando meu voto provisório, como voto do desembargador Carlos. Senhor presidente, desembargadora Fátima, eu vou pedir vista do processo e vou fundamentar meu pedido de vista. Essa matéria, ela tem ela tem a síntese dela, o fundamento dela, na questão de propriedade industrial. Exatamente. Então, essa circunstância, que é a questão da concorrência desleal, ela merece uma visão mais acurada da situação. Por quê? Explico isso. Eu quero transmudar esta circunstância que nós estamos julgando esse processo hoje para uma situação em que eu tenho conhecimento um pouco maior, que é a questão das grandes empresas de engenharia para grandes obras. Elas possuem uma coisa chamada know-how, que passou-se muito tempo para se discutir no direito brasileiro se know-how deveria ser ou não de empresa ou se o know-how deveria ser ou não dos profissionais. Ou seja, porque o know-how da empresa, em parte, no que diz respeito à questão técnica, é formada pelo contexto técnico dos seus profissionais. Entretanto, know-how, depois decidiu-se já largamente que o know-how pertence verdadeiramente à empresa e que a capacitação técnica pertence aos profissionais. Então, são coisas distintas. Uma organização, por exemplo, como Farias Brito, ou como qualquer outro colégio de ponta, que tem uma concorrência acirradíssima na captação desses alunos, ele formula internamente uma série de diretrizes e uma série de mecanismos para a captação desses alunos e a utilização desses alunos. Eu não quero colocar só nesse campo, não, porque, evidentemente, que há toda uma metodologia por trás de ensino e uma metodologia toda existente para que isso possa acontecer e galgar os holofotes e os outdoors da cidade. Pois bem, vejo nisso tudo uma questão de know-how também presente. Então, sob o ponto de vista de propriedade industrial e o do know-how presente, eu vou me deter um pouco mais no que diz respeito, porque já foi configurado e já foi referendada aqui pela desembargadora no voto dela a existência, ou se consubstanciou a existência da concorrência desleal. Então, se há uma concorrência desleal, há necessariamente uma consequência disso tudo. Então, eu vou pedir vista para me deter mais precisamente no âmago do processo. Então, eu vou pedir vista. Então, vista concedida e julgamento suspenso. Obrigado, doutora Soiane. Tenha uma ótima tarde. Seguindo, eu chamo a julgamento o 6.9 da pauta, apelação número 015-4073-60.2015, processo da relatoria do desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Rodrigo Otávio Assente Bellintani e apelado Nelson Williams e advogados associados. O advogado é o doutor Lucas, o doutor Daniel. Lucas. O doutor Lucas Figueiras pede para sustentar pela parte apelante. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, doutor. Doutor Lucas, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimentado. Obrigado. Inicialmente, saúdo os senhores desembargadores, desembargador Carlos Alberto, que é o relator, os colegas advogados, eventuários aqui presentes. Senhores,
pelo adiantado da hora, né? Já vejo que passamos aqui do meio-dia, para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, vou me ater a ler aqui algumas pequenas considerações que trouxe. Vou fazer a leitura aqui do que trouxe para não fugir do cerne da questão e tomar muito do tempo. Então, hoje, senhores desembargadores, o recurso que venho aqui sustentar é a apelação, como bem dito pelo desembargador Everardo, do senhor Rodrigo Otávio, em face do escritório Nelson Williams. O senhor Rodrigo Otávio, ele era sócio do escritório Nelson Williams, foi sócio na unidade aqui, de Fortaleza, em outras 10 unidades espalhadas por diversas capitais do Brasil. Durante essa sociedade, em 2005, o senhor Rodrigo Otávio adquiriu um carro, uma Mitsubishi Pajero. Pajero essa que, em 2010, quando o senhor Rodrigo Otávio saiu da sociedade, não foi enviado de volta para o senhor Rodrigo Otávio. Né? No decorrer da sociedade, o senhor Rodrigo Otávio emprestou esse carro, deu esse carro incomodado para a sociedade, para que fosse utilizada pelos advogados do escritório e para a estrutura, e ao sair da sociedade em 2010, ele não recebe esse carro de volta. Diante disso, ingressamos com a presente ação, uma ação reivindicatória, para pedir esse carro de volta, bem como os danos morais e materiais decorrentes da utilização por todo esse período pelo escritório. E aqui, senhores, me parece que o grande ponto que precisa se discutir aqui é que esse veículo, de fato, pertencia ou não ao apelante quando da sua saída do escritório. E aqui, senhores, acho que o ponto principal que nós temos para analisar é que não existiu, a nosso sentir, obviamente, em nenhum momento desse processo, qualquer elemento jurídico que seja apto a caracterizar uma possível compra e venda, que foi a linha adotada pela defesa do escritório e a linha adotada na sentença que se busca reforma. Ressalto aqui, não há contrato de compra e venda, não há recibo de compra e venda, não há declaração de transferência e não há o DUT preenchido, de forma que, na nossa visão, não há comprovação dessa transferência. A sentença acolheu a tese da parte apelada com base em um único documento, um depósito bancário no valor de R$72 mil, que, segundo a sentença, seria esse depósito feito a título de pagamento. E aqui, excelências, eu chamo a atenção para uma prova que me parece decisiva em sentido contrário, que é o ID 2868-6332, onde nós juntamos o extrato bancário do senhor Rodrigo Otávio, apelante, em que são demonstrados diversos depósitos de valores parecidos com esses de 72 mil. Temos esse depósito de 72 mil, um de 72.300, um de 50 mil, um de 100 mil e um de 150 mil. E por que trago esses valores aqui, excelência? Porque esses valores, conforme explicamos desde o nosso inicial, também na réplica, e ficou claro também no depoimento do próprio autor, são os valores que o senhor Rodrigo Otávio recebia a título de prolabore. Não eram valores que o senhor Rodrigo Otávio recebia por estar vendendo algo para a sociedade. Todos esses valores foram recebidos pelo senhor Rodrigo Otávio a título de prolabore. Prolabore esse que, obviamente, é um valor alto e considerável, ainda mais se pensarmos no ano de 2010, mas, como eu disse, o senhor Rodrigo Otávio ele era sócio, fundador de um escritório renomado no Brasil, que na época ele era sócio de 10 unidades, então, por isso, os valores tão elevados. Destaco novamente que esses depósitos, eles são, não são aqui controvertidos, a gente sabe que foram pagos, sabe que foram depositados, mas que não são, de maneira alguma, pagamento pelo veículo, e sim uma mera pagamento dos prolabores do senhor Rodrigo Otávio. E é por isso que entendemos que esse simples DOC, de maneira isolada, não pode ser interpretado como pagamento pela alienação do bem. Ele é apenas mais um dos vários depósitos mensais, e é exatamente por isso que a gente entende que não há anexo que justifique o valor com o bem para justificar uma possível venda. Outro ponto relevante que eu gostaria de ressaltar, excelência, é que durante todo o período o veículo permaneceu registrado em nome do apelante, que continua até hoje recebendo multas, notificações e todos os tributos referentes ao carro. O escritório nunca promoveu qualquer tentativa administrativa de transferência desse bem. Nunca apresentou qualquer documento que demonstrasse essa aquisição e nunca entrou em contato com o autor pedindo a assinatura do DUT eletrônico. E nos parece que não pediu justamente porque é muito evidente que o bem é do autor e não da empresa que é a empresa apelada.
Então, excelências, penso que aqui no processo está demonstrado com clareza que o apelante manteve a propriedade formal do bem, o escritório sempre tratou o bem como cedido e não adquirido, e para isso chama a atenção, inclusive, do depoimento da preposta do escritório, obrigado, da preposta do escritório, que foi em audiência de instrução e disse que os carros do escritório eram utilizados exclusivamente pelos advogados apenas enquanto estavam no escritório, mas não eram do escritório. A prova oral do próprio autor, que confirma o comodato, e a prova documental, que, como eu disse, derruba aqui a tese de que o valor pago de 72 mil seria para a compra do veículo e não a título de prolabore, considerando todos os outros pagamentos envolvidos. Diante disso, excelências, penso que quem traz, né, o fato modificativo, que foi a parte apelada, deveria prová-lo, ou seja, se a parte apelada é que traz a existência da compra e venda, ela que deveria fazer prova disso, e uma vez que não há provas nos autos nesse sentido, me parece que deve-se seguir a linha de modificar a sentença e, consequentemente, deferir os pedidos da exordial. Eram só essas breves considerações, desembargadores, e aguardo aqui os votos na expectativa de que haja reforma da sentença. Obrigado. Obrigado, doutor Lucas. Passa a palavra ao eminente relator. Presidente, eu tive o cuidado de olhar esse processo. Ele chama atenção por um detalhe. Esse escritório Nelson Williams Advogados Associados hoje tem projeção nacional não só pela atividade, mas por outras razões que não convém aqui delinear. Me chamou a atenção, eu fui verificar, mas isso não desfigura absolutamente os fundamentos e a natureza dos fatos, de forma nenhuma. Então, o projeto está assim delineado, e eu vou chamar a atenção de alguns precedentes que eu trouxe aqui, que examinando exatamente matéria desse mesmo juiz. Apelação, ação reivindicatória acumulada com reparação de danos, sentença de improcedência, ausência de contrato formal, transferência de propriedade de bem móvel que se realiza com a tradição, registro junto ao órgão de trânsito que configura somente uma formalidade administrativa, autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, requerido que apresentou acervo probatório que corrobora a sua versão dos fatos, recurso conhecido e desprovido. Então, aqui nas razões de decidir, vou colocar aqui a questão do voto, vou colocar aqui, sair um pouco aqui da ementa. Inicialmente, o registro, para fins de comprovação da propriedade sobre coisa objeto de discussão judicial, necessário anotar que a propriedade de bens móveis não depende de registro, pois o artigo 1226 do Código Civil estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, se adquirem com a tradição. Aliás, nós aprendemos isso no primeiro banco de faculdade de Direito. Tradição e registro. Desse modo, tendo em vista que a propriedade se transfere com a tradição, o registro da operação perante o DETRAN se trata de formalidade administrativa, não tendo o condão de comprovar a posse e nem mesmo a propriedade absoluta do referido bem, motivo pelo qual o eventual descumprimento do artigo 123, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro não é fato hábil a ensejar invalidade ou inexistência do negócio jurídico. E eu trago aqui um precedente nosso aqui, que diz o seguinte: responsabilidade, acidente de trânsito, alienação de veículo antes do sinistro, tradição como marco de transferência de propriedade. E esse voto aqui é do nosso desembargador Francisco Jaime de Medeiros Neto. Trago outro aqui, que diz o seguinte: ação indenizatória de danos materiais e reparação de danos morais, acidente de trânsito com vítima fatal, culpa exclusiva de terceiros, comprovação, nexo causal afastado, responsabilidade do veículo que deu início à série de colisões, automóvel vendido pelo correio em data anterior ao acidente, ausência de transferência junto ao órgão de trânsito competente, irrelevância. Esse aqui é do desembargador José Evandro Nogueira Lima, nosso colega aqui. E mais um aqui da nossa desembargadora Tereza Neumann, em que ela diz a mesma coisa: a transferência de titularidade do direito de propriedade do referido
veículo junto ao Detran é mera formalidade e de inteira responsabilidade. Traz o restante da questão de FIP. E, para o final, desta maneira, considerando a ausência de contrato expressamente firmado pelas partes, tratando-se de alegação de negócios jurídicos, verbais e formais, bem como o registro de veículo perante órgãos de trânsito, não se traduz em prova de propriedade ou posse do bem. Entendo que o requerido conseguiu se desvencilhar do seu ônus probatório ao apresentar documentos aos autos que corroboram sua versão dos fatos, como a aquisição do veículo com a transferência bancária por conta e titularidade do autor, encaminhamento do automóvel para a cidade distinta e adimplemento dos encargos legais e manutenção do bem. Enquanto que o promovente não logrou demonstrar o feito que a transferência recebida do réu dizia respeito exclusivamente à prolabore, tampouco comprovou sua alegação de realização de comodato verbal do bem. Muito bem, dessa forma, entendo que a sentença não merece reproche, mantendo-se inalterada. Ante o exposto, conheço o recurso para negar-lhe provimento, majoro, a condenação do autor de honorários advocatícios comerciais para 12% sobre o valor da causa na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É como voto, presidente. O voto da desembargadora Fátima. Acompanhe o relator. Também acompanho integralmente o relator e anuncio o resultado do julgamento da Câmara à unanimidade, com este recurso e nega-lhe provimento. Lucas, obrigado pela presença. Tenha uma ótima tarde. Obrigado, senhores. Boa tarde a todos. Dando continuidade, eu chamo a julgamento o 6.10 da pauta, que é o agravo de instrumento número 30.14.337-27.2025. Processo da minha relatoria, que tem como agravante Rita Maia Pereira e outro, e agravado Pedro Henrique Soares Paulino. Os advogados, doutor Fernando Paes Leitão, pede para sustentar pelas partes agravantes, e o doutor José Mário de Matos pede para sustentar pela parte agravada. Doutor, os dois estão presentes? Doutor Fernando? Bom dia, doutor. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, doutor José Mário. Eu indago a vossa senhoria se dispensam a leitura do relatório. Certeza. Então, eu lhe concedo o uso da palavra, doutor Fernando, que é advogado das partes agravantes, no prazo regimental de 15 minutos. Obrigado, excelência. Inicialmente, gostaria de saudar a todos, o eminente relator e seus eminentes pares, os representantes do Ministério Público e Defensoria e os demais ainda presentes aqui. Excelências, o caso, na origem, os agravantes ajuizaram um pedido de tutela antecipada antecedente para resguardar a posse que havia sobre o imóvel como um todo, que é objeto da ação. E lhe foi deferida a liminar. Em seguida, o hoje agravado interpôs agravo de instrumento, só que lhe foi negado provimento. Depois que houve a denegativa do provimento e o trânsito em julgado, ele apresentou lá no primeiro grau um pedido de tutela antecipada para que pudesse acessar uma das casas que guarnece o imóvel. Que guarnece o imóvel porque é um terreno que há várias construções. Então, ele pediu para que pudesse adentrar em um imóvel específico, aduzindo que os agravantes estariam se utilizando da decisão liminar para manter a posse sobre o imóvel em sua totalidade. O juiz acuou, a nosso ver indevidamente, concedeu o pedido liminar do agravado, sem oportunizar o contraditório. A gente, então, apresentou o agravo de instrumento com pedido de suspensão da decisão do primeiro grau e nos foi concedido.
Em seguida, feito essa pequena incursão fática, vamos a duas questões preliminares que foram trazidas pelo agravado em um agravo interno. Não sei se cabe falar, excelências, ou posso pular essa parte da preliminar, porque seria do agravo interno, mas está sendo julgado do agravo de instrumento. O agravo interno, então, posso passar direto às questões de mérito. Reforçando essa questão, somente depois do trânsito em julgado do agravo de instrumento que já havia interposto, é que o agravado foi lá no primeiro grau, inovou, fez um pedido de que pudesse a cessão dos imóveis, só que em nenhum momento, tendo apresentado contestação, inclusive tendo apresentado um pedido contraposto, não fez nenhum pedido, nem de maneira alternativa, para que pudesse acessar o imóvel. Depois que já estava estabilizada a demanda, apresentou um pedido de liminar para que pudesse acessar esse imóvel. E foi concedido sem oportunizar o contraditório, como já disse, e ficou ressaltado nos autos que o imóvel que ele pretende adentrar, que foi objeto da liminar indevidamente concedida no primeiro grau, é a casa dos agravantes. Então, não é razoável, e me utilizando brevemente aqui do tempo, não é razoável que seja concedido uma liminar que se buscava resguardar exatamente a posse e a segurança dos agravantes, depois seja desfeita no primeiro grau, sendo que já havia sido objeto de um agravo de instrumento aqui nessa segunda Câmara. Então, com essas breves considerações, pugno pelo provimento do agravo e a reforma da decisão recorrida. Obrigado, excelência. Obrigado. Eu passo a palavra ao advogado da parte agravada. No qual, em nome de Vossa Excelência, também saúdo a todos os ilustres desembargadores aqui presentes. Também vou fazer uma breve leitura de apontamentos a fim de ser objetivo e a fim de poupar o tempo de todos. Saúdo também os eminentes colegas presentes, demais servidores. Excelências, eu sustento pelo recorrido, tá, pelo agravado, senhor Paulo Henrique Soares Raulino, e um processo oriundo da comarca de Pacoti, onde o objeto da demanda é a integração de posse de um imóvel, um sítio, onde constam duas casas, uma casa principal e uma casa menor, que eu vou chamar aqui de casa de caseiro. De forma muito breve, excelências, nesse sítio Santa Teresina, ele pertence há décadas à família do agravado. E ele está registrado em nome da mãe do agravado desde 1983, né? E ela faleceu em 1983, perdão. E o senhor agravado, sendo um herdeiro, exerce a administração desse bem. Excelências, na origem, a decisão liminar inicial, ela concedeu a posse aos agravados, certo? Sobre a casa em que estes ocupavam. E apenas a partir desta decisão é que os agravados eles passaram a ocupar também a casa principal desse sítio. Essa é a realidade que perpassa todo o liame do processo de origem. Os recorrentes eles sempre ocuparam a casa na posição de caseiros, com permissão, com autorização dos agravados. Ou seja, não existe posse aqui. É mera detenção que se verifica nos fatos. Por outro lado, o sítio e a casa principal que existe nesse sítio, ela vinha sendo utilizada pelos agravados e pela família Raulino, inclusive como se demonstra nas diversas fotos que constam em anexos às contrarrazões, fotos inclusive juntadas recentemente, de 2017, onde demonstram que essa casa principal, ela era utilizada para eventos festivos, né? Era utilizada utilizado para diversos eventos festivos, temporadas de visitação e etc. Esse conflito se deu efetivamente quando a parte agravada decidiu regularizar o imóvel a fim de aliená-lo. Entretanto, a parte agravante, né, e sua família
ainda residente lá no imóvel, na casa menor, veio a se obstar, veio a impedir essa alienação. Por conta disso, moveram a presente ação possessória que deu origem ao presente agravo, obtiveram essa medida liminar inicial. Entretanto, excelências, a partir daí se vê que essa liminar inicial houve um movimento muito claro de expansão indevida dessa tutela. Isso porque, excelência, a narrativa inicial é de que os agravantes estavam residindo em um dos imóveis e não em todo o sítio, não estariam utilizando todo o sítio e nem mesmo a casa principal do sítio Santa Teresinha. Por isso se verifica aqui claramente uma inovação recursal. Algo que não se poderia ocorrer nesse momento processual. A decisão recorrida, ela é técnica, ela é justa, certo? Porque ela reconheceu a posse do seu Paulo, ela nunca foi perdida pelos agravantes. Ele sempre se manteve, por isso houve uma distinção entre o que seria posse e o que seria detenção, onde estariam os agravantes residindo, efetivamente. Entretanto, o presente agravo ele busca inverter essa ordem lógica, busca reverter esse cenário com base em essa premissa nova. Como dito, há uma inovação recursal, excelências. E toda essa premissa ela se baseia em uma residência que só se verifica na casa de caseiro. O agravado, na sua contestação, ele detalhou, certo, a situação fática dos imóveis. Ele deixa claro que há uma casa principal, que há uma casa menor, tá? Que há outras edificações e que o agravante nunca impugnou essas situações. Somente agora, em sede recursal, é que, havendo essa decisão que lhes desagrada, houve um movimento, houve a indicação, não é, de que estariam efetivamente exercendo posse sobre todo o imóvel. Entretanto, como já dito também, nunca existiu posse aqui, existiu mera detenção, porque o agravado tinha consciência, né? Havia uma mera permissão da família do agravante em face dos imóveis da casa de caseiro. Superada essa questão pré-processual, né, eu já adiantei, também diz respeito acerca da mera tolerância, né, os agravantes eles buscaram aí construir uma narrativa de que sempre moraram no sítio. Entretanto, excelência, também é necessário verificar que o arcabouço probatório ele demonstra o contrário. Isso porque, além das fotografias, no qual eu já informei que desde 2017 a família do senhor Raulino vem utilizando o imóvel, há também diversas contas da Enel que demonstram que o imóvel principal sempre esteve desde a época da mãe do agravado até o ano de 2024, até em outubro de 2024, as faturas da Enel sempre estiveram sob titularidade da família do agravado. Primeiramente, estiveram sob titularidade da mãe do agravado e depois, quando ela veio a falecer, passaram para a titularidade do próprio agravado. E o que foi que houve que, em outubro de 2024, né, alterou a titularidade das contas da Enel para o agravante? Foi justamente a tutela liminar concedida, né, na ação de origem, né, e que os agravantes, utilizando-se dessa tutela, foram junto à Enel e solicitaram uma alteração da titularidade da conta de energia da casa principal também para o seu nome. E, por isso, afirmam ter a posse desse imóvel principal para além do imóvel da casa de caseiro. Por outro lado, excelências, também é necessário pontuar a existência de conversas de WhatsApp,
da filha dos agravantes, senhora Carolina, conhecida como Carol, com uma das herdeiras do imóvel principal, uma das irmãs do agravado, no qual ela própria reconhece, tá, que os pais dela residem no imóvel de caseiro, ou seja, no imóvel menor, e que ela, inclusive, construiu um puxadinho ali naquele imóvel, e que os seus pais seriam trabalhadores, né, seriam trabalhadores do agravado. Essas conversas, excelências, elas demonstram de forma, né, crua, nua, que nunca houve uma posse, houve apenas mera detenção sobre o imóvel principal da Santa Teresinha e o restante do imóvel como um todo também. Excelências, a relação das agravantes com o imóvel figura na figura do fâmulo da posse prevista no artigo 1198 do Código Civil. E este egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, ele já decidiu em caso análogo, na apelação civil de número 0009117, dígito 82/2011, que atos de mera tolerância não induzem posse, não havendo que se falar, não é, em proteção possessória contra o verdadeiro possuidor, fecha aspas. Portanto, excelências, como já ressaltado, inexiste posse por parte dos agravantes, e sim ato de mera tolerância, de mera detenção, de modo que inexiste qualquer direito à posse, inclusive sendo evidente a subordinação dos agravantes ao agravado senhor Paulo Henrique. Deste modo, a decisão agravada ela aplicou corretamente o direito ao reconhecer essa distinção. Diante de todo exposto, requer-se, inicialmente a vossas excelências, que o presente agravo de instrumento sequer seja conhecido, inicialmente, ante a inovação recursal que se deu no presente caso. E, subsidiariamente, caso de modo diverso, entendam, Vossa Excelência, requer-se a manutenção integral da decisão recorrida, tendo em vista que os atos de mera tolerância não configuram posse, de modo que não pode haver a reintegração sobre o imóvel principal e o restante do imóvel. É o que se quer, é o que se requer, Excelência. Muito obrigado. Essa aqui é a leitura do projeto de emenda. Caso em exame, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de manutenção de posse, modificou tutela de urgência anteriormente deferida em favor dos agravantes. A decisão original, confirmada por este tribunal em julgamento de anterior recurso, assegurava aos agravantes a manutenção na posse da integralidade do imóvel rural em litígio. A decisão ora impugnada, proferida após petição incidental do agravo, alterou o status quo para permitir o acesso deste à casa principal, situada no imóvel sob o fundamento de que a proteção possessória estaria restrita a outra edificação. Paralelamente, pendente de julgamento de agravo interno, interposto pelo agravado, contra a decisão monocrática deste relator, que suspendeu os efeitos da decisão ora recorrida. Questão em discussão. As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em analisar a presença dos requisitos legais para a modificação da tutela de urgência possessória, previamente deferida e confirmada em segunda instância, à luz do artigo 296 do Código de Processo Civil. 2. Verificar-se se houve avanço significativo na fase de instrução processual ou a superveniência dos fatos novos, robustos, que justificassem a alteração da situação processória consolidada em favor dos agravantes. E 3. Aferir, dentro dos limites cognitivos do agravo de instrumento, se a delimitação da posse e a nova permissão de acesso ao agravado encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, sem configurar indevida antecipação do mérito. Razões de decidir. A sistemática processual vigente admite a modificação ou revogação de uma tutela provisória a qualquer tempo, conforme preceitua o artigo 296 do Código de Processo Civil. Contudo, tal faculdade não é ilimitada, exigindo-se a demonstração de uma robusta e justa causa, consubstanciada em alteração substancial do cenário fático probatório, que originalmente fundamentou a concessão da medida. A estabilidade das decisões judiciais, ainda que provisórias, é um pilar da segurança jurídica, devendo ser preservada, especialmente quando a matéria já foi objeto de análise em grau recursal. No caso vertente, a manutenção de posse foi concedida aos agravantes e posteriormente confirmada por esta Corte de Justiça no agravo de instrumento de número 300.6517/88.2024, decisão que transitou em julgado. A posterior petição do agravo
que deu ensejo à decisão ora recorrida, baseou-se em uma nova narrativa distinguindo casa principal de casa de caseiro, mas não apresentou fatos novos ou provas supervenientes capazes de desconstituir o quadro fático que amparou a proteção processual inicial sobre a integralidade do imóvel. A instrução processual na origem não avançou de forma significativa, não tendo sido produzida prova oral ou pericial que autorizasse a revisão dos status processórios anteriormente fixados. A decisão agravada, ao modular os efeitos da liminar e permitir o acesso do agravado a uma parte específica do imóvel, promoveu uma indevida e prematura alteração do status quo, gerando insegurança jurídica e reacendendo o conflito processório que a medida original visava pacificar. A análise em sede de cognição sumária demonstra que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea para superar a estabilidade conferida pela decisão liminar anterior e o seu respectivo acórdão confirmatório. O julgamento de mérito do presente agravo de instrumento pelo colegiado substituiu integralmente a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo. Consequentemente, o agravo interno interposto contra a referida decisão monocrática perde seu objeto, devendo ser julgado prejudicado. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e dou provimento para reformar a decisão interlocutória recorrida, julgando prejudicado o agravo interno. É como eu voto, como vota o eminente embargador Carlos Alberto. Ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando integralmente. Como vota a eminente embargadora Fátima. Acompanhando o relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno. Julgamento encerrado. Agradeço as presenças do doutor Fernando e do doutor José Mário. Tenham uma boa tarde. Seguido aqui, eu chamo a julgamento o 6.11, apelação de número 0002815-82.2008. Processo da relatoria da eminente embargadora Fátima, que tem como apelante Banco do Nordeste do Brasil S.A. e apelada Maria Marluce Rodrigues do Nascimento e outros. O advogado doutor Ribamar Júnior pede para sustentar pelo apelado. Bom dia, doutor. Boa tarde, doutor Ribamar. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor Ribamar, eu vejo aqui que o resultado do julgado atende aos interesses do constituinte de vossa senhoria. No caso, a senhoria dispensa o uso da palavra. Excelência, tem uma questão, um detalhe, que o mérito, quando ele foi resolvido no juízo de primeiro grau, ele foi resolvido dentro da temática da prescrição intercorrente, né? Ele foi julgado dentro dessa temática. Mas o juiz de piso, ele não enfrentou o mérito, na verdade, a respeito da ilegitimidade passiva da parte, motivo pelo qual me traz a esse tribunal para verificar essa legitimidade. E aí, qual é a situação, desembargadora Fátima? Que, caso, como tenha sido dado provimento, que esse provimento, sendo objeto de recurso, esse recurso, essa prescrição intercorrente possa cair em grau recursal e a minha cliente continue obrigada no polo passivo. Então, o pedido aqui, a consideração é saber se o julgamento enfrentou essa ilegitimidade passiva. Uma vez tendo enfrentado essa ilegitimidade passiva, eu declinaria da palavra, excelência. Está considerando como matéria de ordem pública, deve ser, né? Porque a apelação, a prescrição intercorrente, ela como sendo matéria de ordem pública, né? Como Vossa Excelência muito bem pontuou, o juiz enfrentou, resolveu o mérito pela ordem pública, pela prescrição intercorrente, porque é uma ação de 2008, diga-se de passagem, é uma ação de 2008, desembargador Carlos Alberto, é uma apelação de 2008. Mas aí, vamos lá, eu vou passar a palavra para a gabinete relatora, que ela acho que ela entendeu. Pronto. E ela pode responder. Me permite só concluir, excelência. Pois não. Doutor Carlos Alberto. É um processo de 2008, que foi uma nota de crédito rural. Quando ele foi proposto, o direito estaria fulminado, esse direito da execução estaria fulminado lá em 2012, lá pelo direito material do título de crédito, né, considerando o objeto da execução, que é fundado em lei federal. O título executivo de nota de crédito prescreve em 3 anos, naquela época, lá em 2010, e de forma que esse direito ele estaria decaído desde 2012, quando em 2024 o banco, não diligenciando, ficou demonstrado nos autos, que aí chamou a minha cliente ao polo passivo, de forma totalmente inadvertida, foi aceita a minha cliente.
mas o processo não foi julgado tendo em vista a ilegitimidade passiva da parte. A depender do resultado dessa corte e a depender do resultado também de, possivelmente, nas cortes superiores, da Corte Superior, minha cliente pode continuar, doutor Carlos Alberto, obrigada no polo passivo, ao passo que isso não é um interesse. A palavra, eminente relatora. Entendo que temos em mesa aqui um recurso, uma apelação, e temos que apresentar e compete ao colegiado decidir se... Sim, sim. Então, Perfeito. eu gostaria de fazer a sustentação oral, excelência. Pois não. Concedo nesse a palavra quesito. Caso regimental. Ok, excelência. Obrigado. Bom dia a todos, quer dizer, boa tarde a todos. Cumprimento aqui o desembargador Everardo II, presidente dessa egrégia turma. Faço também aqui extensivo também a desembargadora doutor Fátima Loureiro, extensível também ao doutor Carlos Alberto, a eminente procuradora de justiça, a Defensoria Pública, serventuários, trabalhadores e os demais colegas que já não estão mais presentes. Senhores, o que me traz a essa casa é uma situação muito... Eu venho com muita calma a essa tribuna. E por que é que eu venho com muita calma, desembargador Carlos Alberto? Por uma situação simples. Esse recurso impetrado pelo banco, no caso a apelante, eu diria, com a permissão de Vossa Excelência, que trata-se de uma teratologia jurídica. E eu vou explicar por quê, desembargadora Fátima. O executado, à época, ele tomou um crédito do Banco do Nordeste, via nota de crédito, o objeto executivo seria uma nota de crédito, em 2006, salvo engano, salvo melhor juízo, 2006. Em 2008, houve a propositura da ação de execução. Em 2008, não houve a quitação, não houve o adimplemento da obrigação, e o banco entendeu por bem fazer a execução desse título executivo chamado nota de crédito, em 2008. Ocorre que em 2009, a parte vai a óbito. O que é que se tem? Obrigatoriamente, tanto no CPC de 73 quanto no CPC 15, seria nada mais, nada menos a substituição processual, né? Deveria substituir, fazer a regularização do polo processual para que dê continuidade ao feito. O banco quedou-se inerte, e apenas em 2014 começou as diligências para tentar visualizar um sucessor processual para compor o polo passivo. O banco poderia, naquela época, já ter chamado ao polo passivo o espólio, não é, doutor Carlos Alberto? Já poderia ter chamado aqui o espólio para compor o polo passivo, não o fez. Poderia também diligenciar, desembargadora doutora Fátima, diligenciar no sentido de verificar herdeiros para compor o polo passivo, que integrasse aí, no caso, o espólio, também não o fez. E aí, quando que entra a minha cliente nesse procedimento? Minha cliente conhece o agravado em 97, o apelante, o falecido executado, conhece o executado em 2097 e com ela tem uma filha. A relação da minha cliente, da apelada, com esse processo, é esse fato, desembargador Carlos Alberto. É somente esse fato. Somente esse fato, não tem outro fato. Então, eles tiveram uma filha em 97, fruto de um caso fortuito, um encontro casual, engravidou e a filha nasceu em março de 97. Correu-se o tempo, ao que eu já falei, o executado na época falece em 2009, perdão. Em 2009, no mesmo ano que ele falece, é aberto um procedimento de inventário do bem que ele teria deixado, e aí é que entra o detalhe dessa questão. A apelante, ela funcionou, no caso, como inventariante tempore, ou seja,
representando os interesses da filha, que na época era uma criança, e de um único bem que foi deixado pelo então executado, agora falecido. Então ele deixou uma única casa. Mas veja, ao tempo que ele faleceu, o desembargador Casalberto, ao tempo que ele falece, ele deixa uma casa. Mas o banco não faz nenhuma diligência nesse sentido, de localizar bem, de fazer qualquer menção nesse sentido para ter reavisto o seu crédito, né? Então, naquela época, se o banco tivesse sido diligente, o banco já teria encontrado o espólio, porque o procedimento de inventário já estava aberto. Foi aberto em 2008, que transitou em julgado, esse processo transitou em julgado, inclusive, em 2020, é o processo 003-3977, conforme consta nos autos. Então, esse procedimento, esse processo de inventário, ele transitou em julgado, foi amealhado esse bem, esse único bem, em prol da filha. Inclusive, uma coisa muito importante que se diga, que o juízo, na época, publicou em edital a convocação de possíveis credores, o banco apelante quedou-se inerte e o processo tramitou, houve a adjudicação do único bem deixado pelo então executado para a filha, que hoje pertence ao acervo da filha, que é inclusive onde ela mora hoje. Pois bem, em 2023, eis que o banco, tendo conhecimento disso, chama ao polo passivo a apelada, para dizer que você funcionou como um inventariante, venha para o polo passivo. Excelências, o Código Civil é muito claro. Se herdeiro, só se paga as dívidas nas forças da herança. Se herdeiro, excelências. Nós estamos tratando aqui de um caso onde a apelada, ela não tem relação financeira, afetiva, amorosa, negocial, concorrencial, empresarial, nenhum tipo de relação. Nenhum tipo de relação e nenhum tipo. Todas as certezas possíveis, desembargador Carlos Alberto, todas as certezas possíveis, é possível demonstrar que a apelada, ela não teve nenhum vínculo nunca com o então executado. Mesmo assim, o juiz ACO entendeu por colocá-la, fazê-la a inserção no polo passivo. A defesa acredita que de uma forma equivocada. Por que é equivocada, desembargador? Porque o banco, ao momento da inclusão, do pedido de inclusão do polo passivo, da ampliação, da modificação do polo passivo, o banco não traz nenhuma prova desse vínculo. Não há uma prova nesse sentido de provar o vínculo, provar a dependência financeira, possível dependência econômica, qualquer tipo de prova. A única situação, desembargador, que o banco traz para incluir a requerida no polo passivo foi porque ela foi a inventariante dos bens da filha. Essa foi a única razão. Inclusive, quando o executado falece, eles já não se viam há mais de 8 anos, a apelante com então executados. Eles já não se viam, eles nunca tiveram nenhum tipo de relação. E agora, naquele período, menos ainda, né? Então, houve esse pedido, esse pedido causou, sim, um grande abalo à minha cliente, apelada, causou um grande abalo, causou um grande desconforto, e para não dizer, menos importante, uma grandíssima surpresa. Você tem a pessoa tem um filho com determinada pessoa, a pessoa morre em 2009, e depois de 22, 23 anos, você é surpreendido para ser chamado para compor o polo passivo de um procedimento que você não tem nenhuma relação. Eu já tinha até esquecido do sujeito, como a própria apelada me relatou, nobre procuradora. Relatou. Doutor, eu nem lembrava mais que essa pessoa existia na minha vida. Então, esse relacionamento que eles tiveram
não foi um relacionamento afetivo propriamente dito, foi um encontro fortuito, tiveram um filho, engravidaram e foi cada um para o seu lado e nunca tiveram relação, nunca nada. Quando a filha cresceu, nasceu, depois dos 12, 13 anos, foi que ela foi lá conhecer a família do pai, etc. Mas até então, não. Até então, nada. Nada. Então, Excelências, é um caso particular, é um caso muito peculiar, que trago a essa tribuna de uma forma muito pacífica, a desembargadora doutora Fátima, porque não exige, não consigo visualizar nenhuma situação que comporte, que dê um suporte fático à inclusão da apelada no polo passivo. Menos ainda eu consigo ver, desembargador Everardo, qualquer suporte de direito, de suporte probatório, para que a apelada se mantenha no polo passivo. Não obstante a isso, e não menos importante, o processo ele foi julgado com base lá na prescrição intercorrente. De forma muito acertada, o juízo Acó, desembargadora, ele acertou quando ele enfrentou todo o mérito da questão, é um bom julgado, e o juízo Acó andou muito bem em relação a essa questão. Porém, Excelências, não menos importante, essa questão da ilegitimidade passiva, ela compõe o polo, ela está dentro do processo, mas dentro do quesito de preliminar. Da mesma forma, desembargadora, como também existe uma outra preliminar, do não conhecimento, desembargador Everardo, do não conhecimento do recurso, e aqui eu já trago aqui já entramos aqui na seara processual, desembargadora. Por que na seara processual? Porque lá pelo artigo 937, 927, compõe ao relator, 932, perdão, terceiro, com os poderes do relator, não conhecer do recurso, desembargador, quando o recurso for, e aí tem os poderes do relator em relação a esse quesito. E um desses poderes, desembargadora, é quando o recurso ele viola o princípio da dialeticidade. A matéria que está sendo devolvida a esse tribunal é uma matéria de forma ampla. Porém, o apelante, ele não enfrenta, desembargador Everardo, todos os capítulos autônomos, como muito bem nos mostra o doutrinador Cândido Rangel, em capítulos autônomos de sentença, o apelante ele não faz essa impugnação específica. Quem atentar aos autos de uma forma atenciosa vai ver que existe ali, sim, uma violação ao princípio da dialeticidade. A sentença ele fala sobre prescrição intercorrente, o prazo, a inércia. Nada disso foi objeto do recurso de apelação. O recurso de apelação, na verdade, o que é que o recurso traz, Excelência? O recurso traz, na verdade, são alegações genéricas, está errado, não pode ser assim, imputa culpa da morosidade processual de 17 anos de tramitação. 17 anos, doutor Everardo. 17 anos de tramitação. Depois desse tempo todo, vem imputar ao Poder Judiciário a morosidade, terceirizando culpa. Então, Excelência, é sim uma causa de verificação patente da quebra da dialeticidade, que é causa para o não conhecimento do recurso. Isso está tudo posto em forma de questão preliminar. Como também está em questão preliminar essa questão da ilegitimidade do polo passivo. Esse aqui é o ponto mais nevrálgico dessa situação. E não menos importante também, a manutenção da situação da prescrição intercorrente que o juiz de piso andou muito bem. Para concluir, Excelências, e desde já agradecendo, a majoração conforme está lá na apelação, a majoração dos honorários advocatícios também, e aí já deixo consignado o pedido para que seja sobre o valor da causa, ou o valor da condenação, conforme é o entendimento dessa egrégia turma, mais
que seja com o valor atualizado da causa, como também vem decidindo aqui de forma reiterada. São os pedidos, e desde já agradeço aqui a atenção de todos. Obrigado, doutor Ribamar. Eu passo a palavra à eminente relatora. Bom, inicialmente quero só registrar que esse processo chegou ao meu gabinete em 23/10/25. Realmente, o processo tramita há muitos anos, mas que para o tribunal ele é um processo bem jovem. Bom, projeto de emenda. Direito civil e processual civil. Apelação civil, ação monitória, constituído o título executivo, ausência de citação no prazo legal, prescrição direta, extinção do feito sem resolução de mérito, recurso conhecido e desprovido. Caso o exame, recurso de apelação interposto por Banco do Nordeste do Brasil, SA, contra a sentença que, nos autos da ação monitória, convertida em execução, lastreada em nota de crédito rural, extinguiu o feito com base na prescrição intercorrente. O juízo de origem entendeu que houve inércia do exequente após ciência do falecimento do devedor, sem a devida movimentação processual por prazo superior ao trienal legal. O apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, sob a vigência do CPC de 73, ausência de inércia e a necessidade de intimação pessoal para a decretação da prescrição. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, definir se é aplicável a prescrição intercorrente em processo iniciado sob a égide do CPC de 73. 2. Verificar se houve, no caso concreto, a interrupção válida do prazo prescricional pela efetivação da citação no prazo legal ou se incide a prescrição direta da pretensão executiva. Razões de decidir. A prescrição intercorrente é aplicável mesmo aos processos iniciados na vigência do 73, conforme jurisprudência consolidada do STJ, RESP 1.604.412, Santa Catarina. Na prescrição intercorrente, o prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo de suspensão judicial ou, inexistente este, após 1 ano de paralisação do processo, sendo imprescindível a prévia intimação do credor. No caso concreto, não houve suspensão formal do feito antes da inércia, nem intimação específica para manifestação sobre eventual prescrição, afastando-se, portanto, a caracterização de prescrição intercorrente. Verifica-se, no entanto, a ocorrência da prescrição direta, pois, desde o despacho que ordenou a citação, 16/9/2008, o devedor não foi citado, nem houve impulso processual efetivo no prazo de 3 anos, tampouco diligência eficaz para localização dos sucessores. A simples propositura da ação e o despacho inicial não bastam para interromper o prazo prescricional se a citação válida não se concretiza por desídia do credor, nos termos do artigo 240, parágrafo 1º e 2º do CPC e artigo 202(1) do Código Civil. A demora na citação não é imputável ao Poder Judiciário, mas sim à parte exequente, que não adotou as providências necessárias, o que impede a interrupção da prescrição. Por fim, não procede a alegação de necessidade de intimação pessoal, bastando a intimação da parte na pessoa do advogado, o que devidamente ocorreu, id 2986-4009. Dispositivo, recurso conhecido e desprovido. É o voto, senhor presidente, eminente. Senadora Fátima acompanha integralmente Vossa Excelência, com o voto do ministro Senador Carlos Alberto. Igualmente acompanho na íntegra. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor Ribamar, obrigado pela presença e tenha uma ótima tarde. Seguindo, eu chamo a julgamento agora os processos com pedido de sustentações orais online.
primeiro processo é o 6.12, apelação de número 3.317-69.2025, também da relatoria da desembargadora Fátima, tem como apelante João Bendito de Caldas Tavares e apelado Banco do Nordeste do Brasil S.A. A doutora Isabel Saraiva pede para sustentar pela parte apelante. Doutora Isabel se encontra presente de forma online. Eu indago novamente se a doutora Isabel se encontra presente de forma online. Doutora Isabel, vossa senhoria está sem áudio. Doutora Isabel, eu vou passar para o próximo processo até a senhora resolver o seu problema técnico com o seu áudio. Então, eu vou chamar o 6.13 da pauta, que é a apelação de número 3.979-81.2025. Processo de minha relatoria, que tem como apelante Osmarina Pereira Guerra Lima e apelado Banco Bradesco S.A. Doutor Thales Levi pede para sustentar pela parte apelante. Doutor Thales Levi se encontra presente? Bom dia, me conta. Boa tarde, doutor Thales. Boa tarde. Doutor Thales, eu indago se vossa senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Ok. Primeiramente, boa tarde. A todos, prometo que vou ser bem breve, considerando a pauta. Cumprimento o excelentíssimo relator, demais desembargadores, membros da Defensoria Pública, membros do Ministério Público, colegas advogados, demais participantes do ato. Pois bem, antes de entrar de forma direta no mérito em relação ao assunto, e acompanhando bem a pauta de hoje, verificamos que foi tocado um assunto que repercute diretamente em relação à questão do processo, que é justamente nulidade dos contratos consignados da Osmarina contra o Banco Bradesco. Foi dito muito sobre a questão da advocacia predatória, que realmente é uma questão bastante complicada. Porém, conforme foi relatado pelo excelente nobre advogado anteriormente que informou sobre o assunto, no caso aqui sobre a Osmarina, é um caso excepcional à regra, que é justamente um caso que ocorreu em Nova Rússia em relação ao Banco Bradesco, que intensifica a questão das fraudes aqui, principalmente na região. Recentemente, na cidade do Ipu, que é na cidade do lado, foi preso um correspondente bancário, e segundo a reportagem, que é só basta pesquisar no G1, que saiu diversas reportagens, esse mesmo correspondente fez no mínimo 70 vítimas, no mínimo, até a reportagem. Então, é uma situação que intensifica, que obviamente tem que ser lidado, mas que solicito que nos próximos processos, inclusive nesse, seja analisado não só sobre essa questão em relação à advocacia predatória, mas também como uma forma que os aposentados estão sendo vítimas desses correspondentes e bancos mesmo, né? Eu diria que Nova Rússia também, que uma cidade pequena, né, que é o processo tramitou. Doutor Thales, só para a gente maximizar mais aqui o tempo, eu observei aqui que o resultado desse julgado ele atende aos interesses do seu constituinte, certo? Eu estou majorando os danos morais por se tratar de 8 contratos, certo? Isso. No caso, vossa senhoria se dá satisfeito para que eu possa anunciar o resultado do julgamento? Sim, era isso, é o ponto que ia chegar. Então, pronto, pois eu vou aqui brevemente anunciar o resultado do julgamento. Direito do consumidor à apelação civil, descontos indevidos e benefícios previdenciários decorrentes de contratos não reconhecidos, dano moral, majoração do quanto indenizatório. Honorários advocatícios serão majorados também pelo provimento do recurso conhecido e provido, para majorar para R$10 mil o valor dos danos morais, por se tratar de 9 contratos, que somam o total de R$ 67.853,75. Então, fugindo também daquele teto que a gente fixa, por se tratar de multiplicidade de contratos, eu estou majorando para R$10 mil os honorários, o valor do dano moral. E majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. É como eu voto, como vota o desembargador. Acompanhe o voto, presidente. Como vota a desembargadora Fátima. Acompanhe o relator. Então, doutor Thales Levi,
Então, anuncio o resultado do julgamento com este recurso para dar-lhe provimento. Obrigado, boa tarde. Uma boa tarde. Dando continuidade. Certo. Então, tendo em vista, a doutora também não conseguiu contato, né? Então, doutora Isabel, consegue me ouvir? Consigo sim, Excelência. Doutora Isabel, a eminente relatora, desembargadora Fátima, informa que vai adiar o julgamento desse processo para a próxima sessão, dia 3/12. Próxima não, para a sessão do dia 3/12. 3/12. 3/12. Tá certo. Muito obrigada. Então, boa tarde. Boa tarde. Então, seguindo, eu chamo agora o 6.14, agravo de instrumento de número 3011-884-59.2025, processo da relatoria da desembargadora Fátima, que tem como agravante Associação Igreja Adventista Missionária, e agravado Débora Maria de Souza Frota. O doutor Sérgio Baias pede para sustentar pela parte apelante. Agravante. Doutor Sérgio, se encontra presente? Eu indago novamente se o doutor Sérgio se encontra presente. Desembargadora Fátima, o advogado não se encontra presente. Eu estou vendo aqui que Vossa Excelência está negando provimento ao recurso da Associação Igreja Adventista. Eu tenho vários julgados no sentido de dar provimento. Agora, eu não estou vendo aqui especificamente a matéria aqui, se teve algum diferencial. Inclusive, acho que Vossa Excelência também já acompanhou esses julgados. Então, aí ou a senhora adiou, eu peço visto. Aquele não está aqui, Não, né? peça visto. Então, eu peço visto. Só para não ficar com, não sei, depois negócio de julgamento contraditório dentro da Câmara. A senhora lembra, né? Sabe do que eu estou falando. Não é aquela questão do... isso mesmo. Não é aquela questão Do internato, né? do internato. Pois é, que a gente já vem decidindo diferente aqui na Câmara. O desembargador Carlos Alberto, eu acho que Vossa Excelência também votou em uns, porque quando chega no internato, eles majoram em 25% o valor da mensalidade. Por que a gente considera legal? Porque o internato ele tem um custo de firmar um convênio com a instituição, um hospital, uma casa de saúde, casa de... É diferente. É diferente. Porque se ele cobrar desde o começo, a embutir, a prestação fica muito alta. Aí ele vem com um demonstrativo dentro dos autos, demonstrando o porquê desse custo. Adia. Aí a senhora pode ver o entendimento da Câmara. Então, processo adiado. E eu sigo, então, para o 6.15 da pauta, que é a apelação de número 02.61541-68.2024. Processo da relatoria também da desembargadora Fátima, que tem como apelante CSH Pro Saber Limitado e apelado Telefônica Brasil S.A. A advogada doutora Marina Figueiredo para sustentar pela parte apelada. Doutora Marina se encontra presente? Boa tarde, Excelências. Conseguem me ouvir? Sim, doutora Marina. Ouço bem. Muito obrigada. Doutora Marina, o resultado deste julgado atende aos interesses do constituinte de Vossa Senhoria. No caso, dispensa o uso da palavra para que a relatora anuncie o resultado do julgamento. Claro, Excelência. Muito obrigada. Com a palavra, a eminente relatora. Peço o vênio para apenas anunciar o processo, o julgamento com a caixa alta. Direito civil e processual civil. Apelação civil, preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, afastada. Contrato de telefonia corporativa. Cláusula de fidelização de 24 meses. Consumidor corporativo. Resolução da Anatel 632 de 2014. Benefícios concedidos. Ciência demonstrada. Legitimidade da multa por rescisão antecipada. Dano moral não configurado. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, como voto o eminente desembargador Carlos. Também acompanho, presidente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. Doutora Marina, obrigado pela presença. Uma ótima tarde para Vossa Senhoria. Muito obrigada, Excelências. Uma ótima tarde. Então, seguindo, eu chamo a julgamento 6.16 da pauta, apelação de número 02.042/78.2024, processo de minha relatoria, tem como apelante apelado Maria Laide da Silva e apelante apelado Banco Pan S.A. O advogado doutor William Salvador de Andrade pede para suscitar pelo promovido. Doutor William Salvador se encontra presente? Eu indago novamente se o advogado doutor William Salvador se encontra presente. Sim, Excelência. Boa tarde. Consegue ouvir? Sim, doutor William, agora sim. Eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, dispensado.
Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Obrigado. Ilustríssimos desembargadores, boa tarde. Me chamo William Ribeiro Salvador de Andrade, estou inscrito no OAB Pernambuco 60.127. Estou realizando sustentação oral em defesa dos interesses do meu cliente Banco Pan, em ação declaratória de inexistência do negócio jurídico, ao qual a parte autora alega desconhecer a contratação de um empréstimo consignado. Todavia, Vossa Excelências, em sede de primeiro grau, o banco apresentou o contrato devidamente assinado através do polegar da parte autora, junto com os comprovantes de transferência e os documentos de identificação, onde, além disso, foi apresentado também o o documento de identificação de uma das testemunhas, onde, se observado, seria a própria filha da parte autora, ou seja, mais um elemento para reforçar a legitimidade dessa contratação. O banco, em nenhum momento, causou algum dano ou agiu de má-fé durante a operação, e, por essas razões, Vossa Excelência, requer pela reforma da sentença, ao qual julgou procedentes os pedidos da inicial, de maneira que venha a declarar a legitimidade da contratação discutida e julgando improcedentes os pedidos da inicial. Agradeço a todos pelo tempo, pela atenção e fico no aguardo para o julgamento. Obrigado, doutor William. Eu vou aqui brevemente anunciar o resultado do julgado pela Caixa Alta da Emenda. Direito Civil, Direito do Consumidor, apelações cíveis, ação anulatória de contrato com repetição de indébito, ausência de fundamentação do recurso, má-fé na conduta do advogado patrocinador, prescrição, comprovante de residência desatualizado, falta de interesse de agir, preliminares afastadas, empréstimo consignado, nulidade contratual reconhecida, ausência de prova da contratação, juntada de documento em sede recursal, preclusão, responsabilidade objetiva da instituição financeira, repetição no indébito, forma simples até 30/3/2021 e em dobro após essa data, dano moral não configurado, mero aborrecimento, direito de compensação verificado, recursos conhecidos, apelo da parte autora negado e apelo do banco réu parcialmente provido. É como eu voto, como vota o ministro desembargador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Como vota o ministro desembargadora Fátima. Com o relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para negar provimento ao apelo da parte autora e dar parcial provimento ao apelo do banco réu. Obrigado, doutor William, pela presença e tenha uma ótima tarde. Obrigado, Excelência. Acredito que sou o próximo também na sustentação. É o próximo. É o 6.17, que é a apelação de número 3.596-27.2025. Doutor William, nesse caso aqui, está sendo dado provimento ao recurso. Negado provimento ao recurso. Então, atendendo aos interesses do constituinte de Vossa Senhoria, dispensa o uso da palavra? Claro, Excelência. Dispensado. Palavra eminente relatora, que vai anunciar o resultado do julgamento. Direito do consumidor e processual civil, apelação civil, cartão de crédito consignado, alegação de desistência de contratação, prova documental robusta da instituição financeira, validade do negócio jurídico, descontos legítimos, recurso desprovido, sentença mantida. Como voto? Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, desembargador Carlos. Também acompanho. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor William, obrigado pela presença. Uma ótima tarde. Obrigado, Excelência. Boa tarde e um ótimo fim de julgamento a todos. Seguindo, eu chamo o 8 da pauta, apelação de número 024-1371-75.2024. Processo de minha relatoria, que tem como apelante Banco Itaú S.A. e apelado Rosa Maria Silva Linhares Cavalcante. Doutor Marlon Sanches pede para sustentar pela parte apelante. Doutor Marlon, se encontra presente? Sim, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor Marlon. Doutor Marlon, dispensa a leitura do relatório? Sim, dispensa, Excelência. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Tá, ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Faço na pessoa de Vossa Excelência. Excelência, eu vou ser muito pontual e objetivo, uma vez que a matéria, inclusive, acabou de ser julgada, uma matéria muito parecida e recorrente, que é empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora. E o que o banco traz para trazer justamente a legalidade dessa contratação é justamente a prova não só da juntada do contrato assinado, o recebimento desse valor e a utilização do mesmo, uma vez que houve, inclusive, uma simulação de PIX para a transferência do valor que fora devidamente depositado na conta corrente da parte autora. O que o banco traz é um afastamento do tema 1061, dado todo o conjunto probatório trazido
na fase de conhecimento, afastando a tese de utilização do terceiro, ou fraude, ou violação da conta corrente da parte autora, demonstrando que a parte autora foi a única e exclusiva beneficiária da contratação desse produto. Houve um lapso temporal muito grande sem que houvesse qualquer tipo de reclamação administrativa. A parte autora conviveu com esses descontos durante um longo período sem que houvesse qualquer tipo de descontentamento em relação aos mesmos. Não há uma motivação ou uma movimentação da parte autora no sentido de uma boa-fé em devolver o valor, em que cancelar isso administrativamente, vindo só a juízo questionar a legalidade dessa contratação. A sentença avançou no sentido de nos condenar ao valor de R$4.000, danos morais já de acordo com a modulação, mas também não há uma determinação da compensação desse valor que for transferido para a conta corrente da parte autora. Por isso que pugnamos ou a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, o afastamento dos danos morais e a compensação do valor a que foi feita a transferência para a titularidade da parte autora. Então, somente isso, e agradeço a franquia da palavra, excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marlon. Direito civil e do consumidor, apelação civil, contrato bancário de refinanciamento não comprovado, inexistência de débito, inércia quanto à produção da prova pericial, versão do ônus da prova, negócio jurídico nulo por ausência de entrega do numerário e derivação de contratos reconhecidamente inválidos, restituição em dobro dos valores descontados, dano moral configurado, recurso desprovido. Parte dispositiva, ante o exposto, com êxito do recurso de apelação, porém, para negar provimento, mantendo íntegra a sentença proferida pela 4ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, por seus próprios jurídicos fundamentos, doravante reforçados. Majora os honorários sucumbenciais fixados na sentença, em favor da parte apelante, em 10% sobre a quantia nela anteriormente estabelecida, ao qual abrange o acréscimo do artigo 85, parágrafo 2º e 11 do CPC. Como eu voto, como vota o desembargador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Vota a desembargadora Fátima. Com o relator. Anunciou o resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. Doutor Marlon, obrigado pela presença, uma ótima tarde. Eu que agradeço, excelente final de sessão a todos, excelência. Muito obrigado. Seguindo, eu chamo 6.19, apelação de número 024-7649-92.2024, processo da relatoria da desembargadora Fátima, tem como apelante FA2F, Administração e Serviços Limitado, e outros, e apelado Itaú Unibanco S.A. Doutor Yuri Correia pede para suscitar pelo apelado. Doutor Yuri, se encontra presente? Presente, excelência. Boa tarde. Doutor Yuri, indago se vossa senhoria dispensa o relatório. Dispensa, excelência. Então, eu lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Obrigado, excelência, pela franquia da palavra. Yuri Lemos Correia, AB 30309 Bahia. Nesse caso, sustentando pelo apelado. A ação, excelência, versa sobre o questionamento da parte autora sobre a taxa de juros remuneratórios referente a uma abertura de conta com célula de crédito bancário. A parte autora confessa que é cliente do banco, que abriu a sua conta e teve o crédito bancário, porém alega que a taxa aplicada seria superior à taxa média do Bacen. Questionou também a possibilidade e o pleito de exoneração do garantidor, que foi o fiador, o senhor José Orlando Mesquita Lins, que à época era sócio da empresa, e a parte alega que pela saída do quadro societário requeriu assim a retirada da exoneração da condição de avalista, e também questionou em relação à capitalização de juros. No caso dos autos, excelência, é importante ressaltar que, como já dito, a parte autora confessa a contratação. Então, partimos aqui do pressuposto que a parte tinha ciência da taxa de juros, tinha ciência da contratação, sabia ali, tinha todo o conhecimento em relação àquela célula de crédito e aceitou contratar, sendo assim lícita e incontrovérsia a contratação. Em relação, excelência, à taxa de juros, o próprio juízo, na sentença, foi bastante claro e na aplicação do entendimento majoritário do STJ, do permissivo oscilatório, que até 1,5 vezes a taxa média de mercado não seria abusiva à taxa de juros remuneratórios, ainda que superior à taxa média, sendo que, como a sigla diz, a taxa média ela não é uma taxa final, não é uma taxa limite, ela pode sim ser ultrapassada, porém, após diversos julgamentos, o STJ entendeu que seria razoável até 1,5 vezes. Essa decisão, esse entendimento já chegou até 2,5 vezes, 3,5 vezes, dependendo do tipo de contrato, mas
majoritária, o entendimento majoritário é 1,5 vezes a taxa média de mercado. Inclusive, na sentença, o juízo faz esse cálculo de 1,5 vezes a taxa anual, que daria 39,37%, sendo que a taxa anual aplicada de 34,33% inferior a 1,5 vezes a taxa, e por isso julgou improcedente esse pedido. Em relação à capitalização de juros, esta constante no contrato e também ressalvada sobre o RESP e a súmula 359, o RESP, a medida provisória, perdão, 2170, dígito 36 de 2001, e a súmula 359, então, indiscutível também qualquer questionamento em relação à capitalização de juros. E em relação à retirada do senhor José Orlando Mesquita, a sentença ela foi bastante pontual nesse sentido, inclusive após embargo de declaração, o juízo traz ainda uma fundamentação mais completa do entendimento da manutenção do senhor José Orlando Mesquita Lins na condição de avalista, e peço licença para Vossas Excelências para ler aqui apenas os tópicos que foram trazidos na decisão após o embargo de declaração. Complementar a fundamentação quanto à responsabilidade do sócio retirante José Orlando Mesquita Lins, esclarecendo que o ordenamento jurídico estabelece no artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, que o sócio retirante responde pelas obrigações que tinha como sócio pelo prazo de até 2 anos após a averbação da alteração contratual, não respondendo, porém, por obrigações contratuais após a sua saída. Considerando a saída do senhor Orlando no dia 21/12/2022 e a presente ação distribuída em 16/7/2024, ainda estão dentro dos prazos de 2 anos da responsabilidade como ex-sócio. Não havendo nos autos prova suficiente de que a obrigação discutida na presente ação foram contraídas após a saída do senhor José Orlando Mesquita Lins, e estando ainda dentro do prazo de 2 anos, mantém-se a sua responsabilidade como ex-sócio pelas obrigações da sociedade perante o banco. Independente de quanto foram contraídas as obrigações, o senhor José Orlando Mesquita Lins permanece responsável como avalista garantidor do contrato bancário, uma vez que não comprovou ter obtido a exoneração expressa dessa garantia quanto à concordância do banco. Então, Excelência, por essas fundamentações da própria sentença do nobre magistrado que estava ali no momento da instrução processual, estava mais próximo do processo, analisou o processo, né, muito mais próximo ali da sua instrução, entendo que deve ser mantida a decisão que julgou improcedente o pleito autoral, seja da revisão de contrato, da taxa de juros remuneratória, já vista que o valor, ainda que acima da taxa média, não supera 1,5 vezes, que, como já dito, é o entendimento majoritário do STJ, seja a aplicação de legalidade da capitalização de juros, que também não foi comprovada, e o banco comprova que a capitalização é devida e consta no contrato, e também seja pelo pedido de exoneração do ex-sócio, que também ficou comprovado e muito bem fundamentado, por sinal, em relação à sentença e à decisão após embargos, demonstrando que não há o que se falar também da exoneração do senhor José Orlando Mesquita Lins. Por isso, Excelência, todos esses fundamentos, pleiteamos a manutenção da sentença de improcedência em todos os termos. Essas são as razões. Muito obrigado. Com a palavra, a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Caso o exame pela ação civil interposta por FAP, Administração e Serviço Limitada, e José Orlando Mesquita Lins, contra a sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., visando a exclusão do sócio retirante das obrigações e a restituição de valores pagos a maior. Os apelantes reiteram os argumentos iniciais nas razões recursais. Questão em discussão. Há 4 questões em discussão. Definir se houve cessamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil. Estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual bancária firmada entre a empresa e instituição financeira. Determinar se as taxas de juros praticadas são abusivas, bem como verificar se o sócio retirante permanece responsável pelas obrigações assumidas pela sociedade. Razão de decidir. Não se configura cessamento de defesa quando o juiz, com base nos documentos existentes nos autos, entende desnecessária a prova pericial, especialmente em ações revisionais, cujo objeto
envolve matéria eminentemente de direito, preliminar rejeitada. Aplica-se a teoria finalista mitigada do CDC ao caso concreto, uma vez que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da pessoa jurídica perante o fornecedor, instituição bancária. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. Somente se admite a revisão das taxas quando houver discrepância significativa superior a 50% da média do Bacen. No caso em apreço, o instrumento contratual, cédula de crédito bancário, abertura de crédito em conta corrente para a pessoa jurídica, estipulou taxa de juros de 2,490 ao mês e 34,33 ao ano. A partir da pesquisa no site do Bacen, para a taxa média de mercado para a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas jurídicas, capital de giro rotativo, série 27724, e taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas jurídicas, capital de giro rotativo, série 25443, obtém-se as taxas médias de juros de 1,96% ao mês e 26,25% ao ano, uma vez que as taxas médias taxas mensal e anual não superam 1,5 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período e tipo de operação, não se mostrando substancialmente discrepante, conclui-se pela não abusividade contratual, não se justificando a intervenção do Poder Judiciário para limitar as taxas de juros. A responsabilidade do sócio retirante subsiste por até 2 anos após a averbação de sua saída da sociedade, artigo 1003 do parágrafo único do Código Civil, e, cumulativamente, como avalista em cédula de crédito bancário, cuja garantia não se extingue automaticamente com a saída societária, sendo exigida a anuência expressa do credor, o que não foi demonstrado no caso concreto. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto, senhor presidente, eminente par. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, Eduardo Carlos. Também acompanho. Então, anuncio o resultado. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar parcial provimento para eliminar de ausente de defesa rejeitada. Julgamento encerrado, doutor Yuri. Uma ótima tarde para Vossa Senhoria. Eu que agradeço, excelência, atenção dispensada, muita paz, saúde e luz a todos e um ótimo final de julgamento. Muito obrigado. Seguindo, eu chamo 6.20, apelação número 0032284-07.2009, processo de minha relatoria, tem como apelante apelado Banco Bradesco S.A. e apelante apelado Severino Fernandes Guerra, autor doutora Manuela dos Santos, pede para sustentar pelo Banco Bradesco. Doutora Manuela, se encontra presente? Boa tarde, excelência, sim. Boa tarde, doutora Manuela. Doutora Manuela, dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Concedo o uso da palavra no prazo regimental. Obrigada, excelência. Inicialmente, cumprimento a todos os nobres jogadores desta Câmara Cívica, nobre jogador relator, serventuários da Justiça e demais presentes nesta sessão. Este processo, excelência, trata de uma reclamação que foi formulada pela parte apelada, em que afirma ser titular de conta poupança junto ao banco apelante e que não foram aplicados os índices corretos de atualização ao tempo à época do plano Collor 1 e 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado, e por esta razão é que o banco vem chamar a atenção de Vossas Excelências de alguns pontos. Inicialmente, Excelências, o banco ele reforça a preliminar de legitimidade em razão de ter sido a União Federal responsável por estabelecer os critérios de atualização dos valores disponibilizados em contas poupanças à época reclamada aqui nos autos. Deste modo, não sendo o Banco Bradesco o órgão que definiu as taxas a serem aplicadas, é que o banco requer que o processo seja extinto em face ao Banco Bradesco, sem resolução do mérito.
Acaso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, superadas as preliminares levantadas em sede de recurso, não podemos fechar os olhos, Excelências, para o fato de que os contratos de caderneta de poupança que tratamos aqui neste processo, e em tantos outros, eles são renovados mês a mês. E, deste modo, não pode ser aplicada a reclamação que foi feita pela parte apelada no que se refere às atualizações ali suscitadas na sua petição inicial. Essas atualizações, elas são realizadas pela instituição financeira, ora apelante, mas que tal atualização ela foi pautada na medida provisória e lei vigente ao tempo da renovação da conta, não havendo irregularidade nas atualizações aplicadas, tampouco naquelas que foram apontadas pela parte apelada. Por fim, Excelências, vamos destacar o fato de que a DPF número 165 ela foi julgada para reconhecer a constitucionalidade do plano Collor, que é objeto desta ação, sendo imperioso, portanto, reconhecer a improcedência dos pedidos constantes na petição inicial deste processo. Por essas razões é que o banco ele vem requerer que seu recurso ele seja conhecido e totalmente provido inicialmente para acolher as preliminares suscitadas, e não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao mérito, o banco requer que os pedidos iniciais eles sejam julgados totalmente improcedentes. Os pedidos autorais é o que se requer. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Obrigado, doutora Manuela. Eu vou aqui ler o projeto de emenda. Direito Civil e Processo Civil, Apelação Civil, expurgos inflacionários, planos econômicos Colo 1 e Colo 2, caderneta de poupança, índice de correção monetária, direito adquirido, legitimidade passiva do banco depositário, sentença mantida, recursos desprovidos. Apelação civil interposta por Banco Bradesco S.A. e Severino Fernandes Guerra, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança, ajuizada pelo autor, reconhecendo o direito de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre contas de poupança em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Colo 1 e Colo 2, com condenação do banco ao pagamento de índice de 84,32%, março de 1999, e 44,80%, abril de 1990, e 7,87%, maio de 1990, e 21,87%, fevereiro de 1991, além de custas e honorários sucumbenciais. Questão em discussão. Há 4 questões em discussão. Averiguar se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para responder pela cobrança das diferenças inflacionárias em caderneta de poupança. Apurar se os índices aplicáveis devem ser vigentes no índice do tritídio aquisitivo ou dos estabelecidos por normas supervenientes. E 3, estabelecer se o banco responde por valores bloqueados e transferidos ao Banco Central durante o plano Colo 2. E 4, definir se a condenação imposta deve ser ampliada ou reformada conforme pleito recursal das partes. A instituição financeira é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária decorrente de expurgos inflacionários da condição de depositária das cadernetas de poupança, conforme entendimento pacificado no STJ. O direito à correção monetária pelos índices vigentes no índice do tritídio aquisitivo configura direito adquirido do poupador, sendo indevida a aplicação retroativa de normas supervenientes. O banco é responsável pelos valores de correção monetária incidentes sobre os depósitos não bloqueados, bem como pelos saldos anteriores à data do bloqueio ocorrido no plano Colo 2. A sentença condenou o banco com base nos índices reconhecidos como devidos pela jurisprudência consolidada, não havendo respaldo para ampliar ou suprir a condenação. A majoração dos honorários comerciais em desfavor do réu é medida que se impõe. Tudo bom? A gente desocupa já aqui, viu, para vocês usarem. Ah, não, você é vizinho, né? Está nascendo. A majoração dos comerciais em favor do réu é medida que se impõe nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 11 do CPC. Nesses termos, conheço o recurso e nego provimento. É como eu voto, como vota o desembargador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Com voto da desembargadora Fátima. Com o relator. No seu resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece os recursos para legar-lhes provimento
Julgamento encerrado. Doutora Manuela, obrigado pela presença e tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço a Vossas Excelências pela atenção e desejo boa tarde. Tchau, tchau. Eu chamo agora o 6.21, apelação número 026-8897-17.2024, processo também de minha relatoria, que tem como apelante empreendimentos Pague Menos S.A. e apelado Juliana Miranda da Silva Belo. Doutora Maiara Marques pede para sustentar pela parte apelada. Doutora Maiara, boa tarde. Olá, Excelência, boa tarde. Esse também, desembargador Carlos Alberto e desembargadora Fátima, é um caso de dano moral em que eu considerei, em primeira vista, elevado, certo? Até por algumas jurisprudências que nós temos aqui, mas também analisando o caso a fundo e estudando por estarmos, semana passada, no mutirão racial estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, que determinou que todos os processos envolvendo questões raciais fossem julgados durante essa semana, e eu trouxe esse processo para julgamento, atendendo a determinação do CNJ para julgar os processos dentro do mutirão racial, e o STJ também, ele tem estabeleceu protocolos para julgamento com perspectiva racial, certo? E eu utilizei esses protocolos, que é uma cartilha do CNJ, para julgar esse caso, e mantive a condenação que, apesar de ter achado exacerbada inicialmente, aqui no caso, uma consumidora da farmácia Pague Menos, ela foi abordada fora da farmácia, saiu da farmácia com seu celular debaixo do braço, e foi abordada pelo segurança lá fora, por se tratar de pessoa negra, foi indevidamente abordada, abordagem vexatória, e vexatória, o que abalou por demais a parte autora, a senhora Juliana Miranda, certo? E aqui é mais o efeito pedagógico, embargador Carlos, embargadora Fátima. Condenação em R$25.000, 25 mil, pela abordagem, eu estou mantendo a sentença, pela abordagem feita a essa consumidora da farmácia Pague Menos, levando-se em consideração que a abordagem, conforme prova dos autos, se deu em decorrência da cor da consumidora, pele negra. Não, ela foi abordada lá fora, não, ela foi chamada para voltar até a farmácia, né, ser abordada lá dentro. Não, foi não. E aí, eu já resumi aqui um pouco o caso, eu vou perguntar, doutora Manuela, eu já antecipei aqui, mas o julgamento, por ser favorável, mas por ter essa questão aqui desse diferencial do valor, eu não quis perguntar se ela ia dispensar a sustentação oral, até justamente para poder a gente discutir aqui. Então, se tiver, pelo valor, alguma divergência, certo, da fixação, aí eu vou dar a palavra para ela sustentar. Eu tenho, presidente. Eu acho R$25.000 demasiado. Pronto. Eu sei que eu acho que a questão é pedagógica mesmo. Me lembro sempre daquele caso lá do Iguatemi, daquela delegada que teve aquele problema lá, que foi uma coisa. E eu acho que esses casos têm que ser dado mesmo uma punição, entendeu? Certo. Além de configurar o crime, tem a questão do dano moral. Agora, 25 mil eu acho exacerbado. Eu pugnaria por R$15.000. Certo. Embargadora Fátima? Certo. Doutora Manuela, então eu vou lhe conceder o uso da palavra para que Vossa Senhoria possa sustentar, tendo em vista que realmente tem uma divergência aqui no entendimento. Pronto. Posso iniciar? Sim. Olá, Excelências, boa tarde. Vou ser bem breve, até porque a discussão ela gira mais em torno do quanto arbitrado pelo juízo de piso. Inicialmente, conforme já esclarecido, realmente houve uma acusação indevida de furto, em razão de a autora ser uma pessoa negra. Só uma correção, Excelência. Realmente a abordagem foi toda do lado de fora da loja. Isso aconteceu num shopping, foi no shopping Rio Mar Kennedy, de ampla circulação. Inclusive, a única testemunha ouvida nos fatos era um vendedor de outra loja, e ele afirmou categoricamente todos os fatos que aconteceram, ressaltando o abalo psicológico que a autora sofreu,
e que isso era de notória percepção de qualquer pessoa que estava circulando naquele ambiente, naquele momento. As provas são incontestáveis, tendo em vista que a Pague Menos ela não formulou uma prova sequer, não ouviu testemunhas, não apresentou nenhum tipo de medida repreensiva quanto ao comportamento dessas funcionárias. E, além disso, Excelências, a testemunha ela afirma que todas as pessoas que estavam ali fora daquele estabelecimento, reitera-se, conseguiram observar essa situação e, mais grave ainda, a situação foi tão grave que chegou a terem sido conduzidas para uma delegacia, onde foram ouvidas todas as partes, as funcionárias, e atualmente o processo está seguindo um processo criminal que está com os autos na Delegacia de Repreensão aos Crimes por Discriminação Racial. E eu entendo que uma farmácia de grande porte, como a Pague Menos, ela tem sim capacidade econômica para arcar com o valor arbitrado, e, além disso, sem olvidar do caráter pedagógico da medida, deve ser considerada totalmente repreensiva esse tipo de atitude que é inaceitável em pleno século XXI, que uma pessoa seja abordada do lado de fora de um estabelecimento e acusada de furto por ser uma pessoa negra. O próprio depoimento das funcionárias, ela expressamente diz que desconfiou da autora. E ela também esclarece que a autora chegou a dizer que aquilo ali estava sendo acontecido por causa da sua cor. Ela é uma pessoa negra e chama atenção também ao protocolo de julgamento sob perspectiva racial, tendo em vista que isso não é só mais um caso de dano moral, é um caso que deve ser totalmente repreendido pelo judiciário. E eu também chamo a atenção que na nossa defesa e ao longo do processo, nós demonstramos que esse não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, e possivelmente não será o último caso em que a Pague Menos, os seus funcionários, eles acusam pessoas negras indevidamente de furto. Nós juntamos aqui na nossa apelação, nas nossas contrarrazões, diversos depoimentos retirados de sites em que as pessoas revelam que também foram vítimas de acusação de furto, como no caso em Lavras, Minas Gerais, como em Uberlândia, Minas Gerais, aqui casos também no Ceará. Então, é um caso que a empresa tem sim que rever com os seus funcionários, de fazer uma apuração dessas condutas, de que haja, de fato, uma repreensão para que isso não venha a acontecer novamente. Então, Excelências, entendo sim cabível o dano moral e o valor totalmente razoável arbitrado pelo magistrado. Inclusive, a gente cita precedentes de situações análogas, como aconteceu também no Tribunal de Justiça, que foi fixada a indenização em R$25 mil, no mesmo valor que foi arbitrado pelo juízo de piso. Nesse sentido, a gente pugna pela manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, tendo em vista que, reitera-se, foi uma abordagem vexatória, que aconteceu do lado de fora do estabelecimento da Pague Menos. Pessoas que estavam passando ali puderam ver, visualizar tudo o que estava acontecendo. Inclusive, na sentença, o magistrado ele esclarece isso, né? Que o depoimento da testemunha foi essencial para arbitramento desse valor, em que ele fala assim: a testemunha Clécio Arruda Rodrigues, por seu turno, afirmou que presenciou a discussão entre a autora e a funcionária da Pague Menos, na qual esta solicitava que a requerente devolvesse um objeto que estava em sua posse, mas a autora estava apenas com o seu próprio celular. E todo o imbróglio ocorreu no corredor do shopping, onde era possível os demais presentes ouvirem a discussão, inclusive acionada a segurança do estabelecimento. Isso consta expressamente, Excelências, na sentença e, de fato, corrobora com todos os argumentos apresentados na inicial. Nesse sentido, eu peço cautela e peço também a atenção de Vossas Excelências, em atenção também ao protocolo de julgamento sob perspectiva racial, de que não é só uma questão de mais um dano moral de uma pessoa que foi acusada de furto, mas é uma questão estrutural do nosso país, em que o racismo tem que ser veementemente
extinguido, isso não pode mais existir, excelência. Isso aqui é uma situação que eu, como advogada, também como pessoa negra, me coloco na situação da autora, e eu fiquei extremamente triste em saber que isso acontece em pleno século XXI, que é uma questão já estrutural do nosso país, é um problema que tem que ser combatido e é um problema que deve ser resolvido, e a gente coloca aqui toda a nossa atenção e confiança nas mãos do judiciário para que seja mantida a sentença e o valor arbitrado a título de condenação. São essas as minhas razões, excelências. Obrigada. Obrigado, doutora Maiara. Como eu havia dito, eu realmente considerei todos os aspectos do processo que se refere a essa questão do efeito pedagógico e, principalmente, o vislumbrar que na nossa sociedade esse racismo estrutural ele é muito latente. A gente não tem dúvida que as pessoas de pele escura são diariamente discriminadas quando entram no shopping, quando entram no local vamos dizer, mais restrito, certo? As pessoas de um poder aquisitivo mais alto. E eu até relato um caso de um amigo, colega, que chegou com a sua esposa no hotel. Ela foi direto fazer o check-in, a esposa dele é de pele clara, e ele de pele morena. E ele vinha com a sacola, com as coisas, foi botar em cima do sofá e passou direto, foi abordado pelo segurança, dizendo que ali não era o local para passar, para fazer a entrega. Certo? Então, assim, eu também acho a conduta de discriminação racial pela cor da pele uma conduta totalmente abominável. Certo? Eu acho que só sabe o que é ser discriminado por conta de simplesmente ter a pele escura é quem sofre. Então, assim, quando eu refleti muito, desembargadora Fátima, quando eu fui julgar esse processo, para a questão da manutenção, eu achei também esse assim. Mas antes do enriquecimento sem causa, eu botei o efeito pedagógico. E o efeito pedagógico de fazer com que qualquer um de nós, e aí que eu até me incluo, porque às vezes o racismo é tão estrutural que a gente pode até cometer de forma involuntária. Se assustar com a pessoa porque ela tem a pele negra, por exemplo. E eu sopesei muito isso, a questão do efeito pedagógico, de que essa notícia aqui desse julgamento, ela se espalhe e que chegue em outros comerciantes, que chegue em pessoas físicas, que dizem, olha, praticar racismo é perigoso. O estabelecimento foi condenado em R$25 mil. O João dos Anzóis Pereira foi condenado também em R$30 mil porque praticou racismo. Então, e principalmente depois que eu estudei esse protocolo do CNJ, é que eu me convenci mais ainda que eu não estava provocando um enriquecimento ilícito sem causa. Eu estava exatamente atribuindo um efeito pedagógico de forma a extirpar da nossa sociedade essa conduta, que eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso no 100%, mas a gente pode diminuir de forma a impactar menos as pessoas de pele negra. Então, eu vou ler aqui rapidamente só essa parte aqui do protocolo do CNJ, que ele diz: nesse raciocínio, é importante mencionar o protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ, inclusive na página do CNJ. Qual o objetivo do CNJ? Funcionar uma mudança de postura do judiciário no sentido de aplicar as normas, considerando as dinâmicas das relações raciais que se inscrevem na formação social brasileira, um movimento que reflete o compromisso com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que zela pelo diálogo intercultural e pelo respeito irrestrito de todas as pessoas. Em resumo, o documento traz diretrizes específicas para análise da perspectiva racial no âmbito das relações privadas, determinando o seguinte: assim, são vedadas cláusulas ou comportamentos que restringam ou impeçam o acesso de pessoas negras a determinados espaços, como clubes, restaurantes, entradas sociais, elevadores, escolas, transportes, etc., bem como aqueles que atinjam práticas ou modos de vida, como proibições baseadas na aparência, vestimenta ou cabelo. Da mesma forma, a perseguição por seguranças em estabelecimentos, a revista seletiva e injustificada e o não atendimento ao atendimento inadequado por funcionários pode configurar práticas discriminatórias. Assim, não pode o Poder Judiciário consentir com tais condutas, cabendo também aos fornecedores de serviços e produtos prepararem seus funcionários para adotarem posturas cuidadosas em eventual situação ilícita que ocorra.
agindo com base em evidências concretas e não em meras suspeitas, principalmente diante de características físicas das pessoas envolvidas na situação. É necessário punir atos dessa natureza que permeiam a sociedade por questões históricas e estruturais, e muitas vezes ocorre até de forma tão não intencional, já enraizada na cultura, sendo ainda mais essencial rechaçá-los para conscientizar a população e irradiar de vez tal prática, erradicar de vez tal prática. Configurada, portanto, a falha gravíssima na prestação de serviço e do ato ilícito, restando inaceitável reconhecer exercício regular do direito da apelante, como pretende, estando configurado os danos morais e sua obrigação de indenizar nas formas do artigo 186, 927 do Código Civil. Então, nesses termos do que eu delineei aqui, diante do exposto, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida. Em razão do desprovimento integral do apelo, majora o valor dos honorários advocatícios fixado na origem em 10% nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É como eu voto, desembargador Carlos Alberto. Presidente, eu vou acompanhar seu voto por várias razões. A razão não só do CNJ, mas uma razão de uma mudança de perspectiva. Nós temos que ter uma mudança de perspectiva na sociedade. E nós que estamos aqui fazendo o julgamento, estamos aqui muito bem. Estamos bem, somos bem. Somos da sociedade e estamos na sociedade transitando sem qualquer tipo de mácula. Pelo contrário, todas as portas se abrindo. Exatamente. Né? Então, assim, pelo protocolo, por saber, inclusive, que houve a condução para uma delegacia, o que aumenta ainda mais a questão do constrangimento, eu vou acompanhar integralmente e faço votos que nós possamos mudar a postura do judiciário relativamente a esse assunto. Senadora Fátima. Vou pedir vista, senhor presidente. Vista concedida, então, em julgamento suspenso. Então, dando continuidade, agora eu chamo o último processo. Felicidade do nosso estômago. É o 6.22 da pauta, apelação de número 020-1379-94.2024, processo da relatoria do desembargador Carlos Alberto, que tem como apelante Maria Dávila Feitosa Machado e outro representado por Maria Jaciele Feitosa Rodrigues Campos. E apelado Davi Campos Machado. Os advogados doutor Matheus Alves ou doutora Marília Brito pede para sustentar pela parte apelada. Algum desses advogados se encontra presente? Eu me encontro presente, excelência. Doutora Marília. Isso. Doutora Marília, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do constituinte de vossa senhoria. No caso, dispensa o uso da palavra para que o relator anuncie o resultado do julgamento. Dispensa, excelência. Com a palavra, o eminente relator. Tudo bem, doutora Marília. Vamos lá. Relação civil, ação revisional de alimentos, prova, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Alteração, apelo desprovido, vou aqui para o final. O entendimento consolidado de que a constituição de nova família, como é o caso aqui presente, por si só não é motivo suficiente para a redução do encargo fixado. O caso posto em exame não se encaixa no referido posicionamento jurisprudencial ante o grave comprometimento da saúde do recorrido, com elevado gastos para a sua manutenção. Apelo conhecido e desprovido é o voto. Como vota a desembargadora Fátima? Acompanhando o eminente relator. Eu também acompanho integralmente e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutora Marília, uma boa tarde. Obrigada, excelências. Boa tarde, bom descanso. Então, finalizado, os processos retirados de mesa e retirados de pauta constarão da ata que será aprovada na próxima sessão. E todos os demais processos pautados para essa sessão e que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Então, diante do adiantado da hora, sem considerações finais, a não ser que alguém queira falar alguma coisa. Só uma boa tarde para todos. Da mesma forma, boa tarde e declaro encerrada a presente sessão.